expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção e, como previu o espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, pois assim me conservara mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido talvez impor-me suas ideias e sua vontade e criar-me embaraços. Sozinho, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. 1º de abril de 1858. Fundação da Sociedade Espírita de Paris. Se bem não haja aqui nenhum caso de previsão, menciono, para conservá-lo em lembrança, o da fundação da sociedade, por motivo do papel que ela representou na marcha do espiritismo e das comunicações a que deu lugar. Havia cerca de 6 meses, eu realizava, em minha casa, a Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos, às terças-feiras. A senhorita Edufalques era o médium principal. Conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões, pelo caráter sério de que se revestiam e pelas questões que ali se tratavam. Lá não raro compareciam príncipes estrangeiros e outras personagens de alta distinção. Nada acomoda pela sua disposição. A sala onde nos reuníamos se tornou em breve muito acanhada. Alguns dos frequentadores deliberaram cotizar-se para alugar uma que mais conviesse. Mas, então, fazia-se necessária uma autorização legal, a fim de se evitar que a autoridade nos fosse perturbar. O senhor Edufalques, que se dava pessoalmente com o prefeito de polícia, encarregou-se de tratar do caso. A autorização também dependia do ministro do Interior. Coube então ao general X, que era, sem que ninguém o soubesse, simpático às nossas ideias, embora sem as conhecer inteiramente, obter autorização. Esta, graças à sua influência, pôde ser concedida em 15 dias, quando, de ordinário, leva 3 meses para ser dada. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída e passamos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ela alugara, no Palácio Royal, Galeria de Valois. Aí esteve um ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do restaurante Deux, no mesmo Palácio Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou no local seu, a Rua e Passagem Santana, 59. Formada a princípio de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade, que eram aceitas com facilidade um tanto excessiva, a sociedade civil sujeita a muitas vicissitudes, que não foram dos menores percalços da minha tarefa. 24 de janeiro de 1860. Em casa do Sr. Forbes, médium, Sra. Forbes. Duração dos meus trabalhos. Segundo a minha maneira de apreciar as coisas, calculava eu que ainda me faltavam cerca de 10 anos para a conclusão dos meus trabalhos, mas, a ninguém falara disso. Achei-me, pois, muito surpreendido, ao receber de um dos meus correspondentes de Limoges uma comunicação dada espontaneamente, em que o espírito, falando de meus trabalhos, dizia que 10 anos se passariam antes que eu os terminasse. Pergunta: a verdade, como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde nunca foi, pôde dizer precisamente o que eu pensava acerca da duração dos meus trabalhos? Resposta: nós sabemos o que te resta a fazer e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para acabar a tua tarefa. É, portanto, muito natural que alguns espíritos o tenham dito em Limoges e algures, para darem uma ideia da amplitude da coisa, pelo trabalho que exige. Entretanto, não é absoluto o prazo de 10 anos, pode ser prolongado por alguns mais, em virtude de circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade.
Nota: escrita em dezembro de 1866, tenho publicado 4 volumes substanciosos, sem falar de coisas acessórias. Os espíritos instam para que eu publique a Gênese em 1867, antes das perturbações. Durante o período da grande perturbação terei de trabalhar nos livros complementares da doutrina, que não poderão aparecer senão depois da forte tormenta e para os quais me são precisos de 3 a 4 anos. Isso nos leva, o mais cedo, a 1870, isto é, em torno de 10 anos. 28 de janeiro de 1860. Em casa do Sr. Solichon, médium, Senhorita Solichon. Acontecimentos. Papado. Pergunta: ao espírito CH, foste embaixador em Roma e a esse tempo predisseste a queda do governo papal. Que pensas hoje a esse respeito? Resposta: creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia se cumprirá, porém, não sem grandes dores. Tudo se complica, exacerbam-se as paixões e uma coisa que se poderia fazer sem comoção, empolgou a todos, e de tal maneira que a cristandade inteira será abalada. P. Consentirias em dar-nos a tua opinião sobre o poder temporal do Papa? R. Penso que o poder temporal do Papa não é necessário à sua grandeza, nem ao seu poder moral, ao contrário. Quanto menos súditos ele contar, mais venerado será. Aquele que é o representante de Deus na terra está colocado muito alto para não precisar do realce do poder terreno. Dirigir a terra espiritualmente, tal a missão do Pai dos cristãos. P. Achas que o Papa e o Sacro Colégio, mais bem esclarecidos, farão tudo por evitar o cisma e a guerra intestina, embora seja apenas moral? R. Não o creio, todos esses homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os gozos profanos, necessitam de dinheiro para satisfazê-los e recearão que a nova ordem de coisas não permita que o ganhem suficientemente. Por isso levam tudo ao extremo, pouco se incomodando com o que vem a acontecer, por demasiadamente cegos para compreenderem as consequências da sua maneira de proceder. P. Nesse conflito não será de temer-se que a infeliz Itália sucumba e seja posta sob o cetro da Áustria. R. Não, é impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta e a liberdade raiará para essa terra gloriosa. Ela nos salvou da barbárie, foi nossa mestra em tudo que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Não recairá absolutamente sob o jugo dos que a rebaixaram. 12 de abril de 1860. Em casa do Sr. Deal, médium, Sr. Crosetti, comunicação espontânea obtida na minha ausência. Minha missão. Pela sua firmeza e perseverança, o vosso presidente desmanchou os projetos dos que procuravam destruir-lhe o crédito e arruinar a sociedade, na esperança de desfecharem na doutrina um golpe fatal. Honra lhe seja. Fique ele certo de que estamos a seu lado e que os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo em sua missão. Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão, para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela? Ela, porém, é perigosa e, para cumpri-la, são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, assim como abnegação e coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia atirem. Nessa posição, o menos que pode acontecer a quem a ocupa é ser tratado de louco e de charlatão. Deixai que falem, deixai que pensem livremente, tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que, para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o precursor da felicidade celeste. 15 de abril de 1860. Marsella, médium, Sr. Jorge Genoilati, comunicação transmitida pelo Sr. Brion d'Orgival. Futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra.
Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina, ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Um espírito. 10 de junho de 1860. Em minha casa, médium, senhora Schmid. Minha volta. Pergunta: a verdade, acabo de receber de Marsella uma carta em que se me diz que, no seminário dessa cidade, estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Que se deve augurar desse fato? Será que o clero toma a coisa a peito? Resposta: não podes duvidar disso. Ele a toma muito a peito, porque ele prevê as consequências e grandes são as suas apreensões. Principalmente a parte esclarecida do clero estuda o Espiritismo mais do que supões, não crês, porém, que seja por simpatia, ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo e eu te asseguro que rude será a guerra que lhe fará. Não te incomodes, continua a obrar com prudência e circunspeção, tente em guarda contra as ciladas que te amarão. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo o que possa fornecer armas contra ti. Prossegue em teu caminho sem temor, ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações, antes de voltares para junto de nós por um pouco. P. Que queres dizer por essas palavras, por um pouco? R. Não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí, mas, é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos e, quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires, por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. Nota: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. 21 de setembro de 1861. Em minha casa, médium, senhor da Auto de Fé em Barcelona. Apreensão dos livros. A pedido do senhor Lachatre, então residente em Barcelona, eu lhe enviara certa quantidade de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, das coleções da Revista Espírita, além de diversas obras e brochuras espíritas, perfazendo um total de cerca de 300 volumes. A expedição de encomenda fora regularmente feita pelo seu correspondente em Paris, num caixão que continha outras mercadorias e sem a menor infração da legalidade. A chegada dos livros, fizeram que o destinatário pagasse os direitos de entrada, mas, antes de os entregarem, houve que ser entregue uma relação das obras ao bispo, pois, naquele país, a polícia de livraria competia à autoridade eclesiástica. O bispo se achava então em Madrid. Ao regressar, tomando conhecimento da relação dos livros, ordenou que eles fossem apreendidos e queimados em praça pública pela mão do carrasco. A execução da sentença foi marcada para 9 de outubro de 1861. Se houvesse tentado introduzir aquelas obras como contrabando, a autoridade espanhola teria o direito de dispor delas à sua vontade, mas, desde que absolutamente não havia fraude, nem surpresa, como provava o pagamento espontâneo dos direitos, fora de rigorosa justiça que se ordenasse a reexportação dos volumes,
uma vez que não convinha se lhes admitisse a entrada. Ficaram, porém, sem resultado as reclamações apresentadas por intermédio do cônsul francês em Barcelona. O Sr. Lachatre me perguntou se valeria a pena recorrer à autoridade superior. Opinei por que se deixasse consumar o ato arbitrário. Entendi, porém, acertado ouvir a opinião do meu guia espiritual. Pergunta: a verdade, não ignoras, sem dúvida, o que acaba de passar-se em Barcelona, com algumas obras espíritas. Quererás ter a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação para a restituição delas. Resposta: por direito, podes reclamá-las e conseguirias que te fossem restituídas, se te dirigisses ao ministro de Estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, desse auto de fé resultará maior bem do que o que adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é, a par da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula, quanto atrasada, poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias que se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. P. Convirá que eu escreva a respeito um artigo para o próximo número da revista? R. Espero o auto de fé. 9 de outubro de 1861. Auto de fé em Barcelona. Esta data ficará assinalada nos anais do Espiritismo, por motivo do auto de fé praticado com os livros espíritas em Barcelona. Eis aqui um extrato da ata de execução. Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados os criminosos condenados ao derradeiro suplício e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, etc. Os principais jornais da Espanha deram conta minuciosa do fato, que os órgãos da imprensa liberal do país muito justamente profligaram. É de notar-se que na França os periódicos liberais se limitaram a mencioná-los sem comentários. O próprio Século, tão ardoroso em estigmatizar os abusos do poder e os menores atos de intolerância do clero, não achou uma palavra de reprovação para esse ato digno da Idade Média. Alguns jornais da pequena imprensa acharam mesmo no caso motivo para risota. Pondo de parte o que diz respeito à crença, havia ali uma questão de princípio, de direito internacional, que interessava a todo mundo, sobre a qual não teriam tão levianamente guardado silêncio, se se tratasse de certas outras obras. Eles não se furtam de censuras, quando está em causa a simples exigência de uma estampilha para a venda de um livro materialista. Ora, o restaurar a Inquisição às suas fogueiras com a solenidade de outrora, às portas da França, apresentava bem maior gravidade. Porque, então, semelhante indiferença? É que estava em jogo uma doutrina a cujos progressos a incredulidade assiste com pavor. Reivindicar justiça para ela fora consagrar-lhe o direito à proteção da autoridade e aumentar-lhe o crédito. Seja como for, o auto de fé em Barcelona não deixou de produzir o esperado efeito, pela repercussão que teve na Espanha, onde contribuiu fortemente para propagar as ideias espíritas. Veja-se a Revista Espírita de novembro de 1861, pág. 321. O acontecimento abriu ensejo a muitas comunicações da parte dos espíritos. A que se segue foi dado espontaneamente na Sociedade de Paris, a 19 de outubro, quando regressei de Bordeaux. Fazia-se mister alguma coisa que chocasse com violência certos espíritos encarnados, para que se decidissem a ocupar-se com essa grande doutrina, que há de regenerar o mundo. Nada, para isto, se faz inutilmente na terra e nós que inspiramos o auto de fé em Barcelona, bem sabíamos que, procedendo assim, forçávamos um grande passo para a frente.
Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, se consumou tendo por fim chamar a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Eles deixavam que falassem e fizessem o que bem entendessem, mas obstinavam-se em passar por surdos e respondiam com o muitismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. De bom ou mau grado, hoje falam dele, uns, comprovando o histórico do fato de Barcelona, outros, desmentindo-o, ensejaram uma polêmica que dará volta ao mundo, de grande proveito para o espiritismo. Essa razão porque a retaguarda da Inquisição fez hoje o seu último auto de fé. É que assim o quisemos. Um espírito. Nota: de Barcelona enviaram-me uma aquarela feita em loco por um artista distinto, representando a cena do auto de fé. Mandei fazer do quadro uma redução fotográfica. Possuo também um pouco de cinza apanhada na fogueira, onde se encontram fragmentos ainda legíveis e folhas queimadas. Conservei-os numa urna de cristal. 22 de dezembro de 1861. Em minha casa, comunicação particular, médium, senhor da. Meu sucessor. Tendo uma conversação com os espíritos levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a questão seguinte. Pergunta: entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser do espiritismo depois de mim e perguntam quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém, de modo notório, para lhe tomar as rédeas. Respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem, que, ao demais, sempre me avisaram que a minha tarefa é de constituir a doutrina que para isso o tempo necessário me será concedido. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu muito grato lhes ficaria. Resposta: tudo isso é rigorosamente exato, eis o que se nos permite dizer-te é mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável, só és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Não o és, porém, aos olhos de Deus. Foste escolhido e por isso é que te vês só, mas, não és, como, aliás, bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não periclitará. Enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, pois, necessário sejas o único em evidência, fazia-se mister uma bandeira em torno da qual pudessem as gentes agrupar-se. Era preciso que te considerassem indispensável, para que a obra que te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro, era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Se aquele que te há de substituir fosse designado de antemão, a obra, ainda não acabada, poderia sofrer entraves, formar-se-iam contra ti oposições suscitadas pelo ciúme, discuti-lo-iam, antes que ele desse provas de si, os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, resultando daí cismas e separações. Ele, portanto, se revelará, quando chegar o momento. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa no outro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Admira que a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários, tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar,
porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. P. Poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? R. Está, sem o estar, dado que o homem, dispondo do livre-arbítrio, pode no último momento recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê provas de si, de capacidade, de devotamente, de desinteresse e de abnegação. Se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de primar, seria certamente posto de lado. P. Frequentemente se há dito que muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento. R. Sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir, pela sua posição, sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Cego, 9 de agosto de 1863, Médium, Senhor da Imitação do Evangelho. Nota: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservará-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o conhece quando dá impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Resposta: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída, a terra e suas populações civilizadas estão prontas, já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam, lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. P. Que dirá o clero? R. O clero gritará, heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais, quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes os números, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem, os padres, de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem,
Os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e os teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Paris, 14 de setembro de 1863. Nota: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de Saint-Adresse. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, que teu cérebro percebe as nossas inspirações, com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação ou outra, que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas, a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andames e já se lhe pode ver a cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem paciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e é quem vineiro, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Observação: o plano da obra fora, de fato, completamente modificado, o que sem dúvida o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argel e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Ver o apêndice no final da obra, páginas 391 e seguintes. Nota da editora, Feb, a 15ª edição, em 1975. Paris, 30 de setembro de 1863, Médium, Senhor da a Igreja. Eis-te de volta, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. A obra ainda, pois não deves deixar se enferruje a tua bigorna. Forja armas bem temperadas, repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos ao teu alcance, à medida que for necessário. É chegada a hora em que a Igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por que pratica os ensinos do Cristo,
do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. A hora é vinda em que ela tem de dar a César o que é de César e de assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou, e a reconheceu inapta, daqui por diante, para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Somente por meio de uma transformação absoluta lhe seria possível viver, mas, resignar-se a ela essa transformação? Não, pois que, então, já não seria a Igreja, para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, teria de renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos, para volver à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, teria de renunciar ao poder, à dominação, de trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela se acha nesta alternativa, ou se suicida, transformando-se, ou sucumbe nas garras do progresso, se permanecer estacionária. Aliás, Roma já se mostra cheia de ansiedade e na cidade eterna se sabe, por inegáveis revelações, que a doutrina espírita causará dor viva ao papado, porque na Itália se prepara rigorosamente o cisma. Não é, pois, de espantar o encarniçamento com que o clero se lança ao combate contra o espiritismo, impelido pelo instinto de conservação. Ele, porém, já verificou que suas armas se embotam contra essa potência que surge, seus argumentos não têm podido resistir à lógica inflexível, só lhe resta o demônio, mísero auxiliar seu no século XIX. Ao demais, a luta está aberta entre a Igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. Ela é batida em toda a linha pelo progresso geral das ideias e sucumbirá sob os seus golpes, como tudo quanto sai fora do seu nível. A marcha rápida das coisas há de fazer-vos pressentir que o desenlace não demorará muito tempo. A própria Igreja parece compelida fatalmente a precipitá-lo. Espírito de E. Paris, 14 de outubro de 1863, Médium, Senhor da. Sobre o futuro de diferentes publicações. Vida de Jesus, por Renan. Pergunta, a Erasto, que efeito produzirá a vida de Jesus, de Renan? Resposta, enorme efeito. Grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Não se trata de um livro irrepreensível, longe disso, porque reflete uma opinião exclusiva, que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Todavia, Renan não é materialista, mas pertence a essa escola que, se não nega o princípio espiritual, também não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto no encaminhamento das coisas do mundo. Ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não podem ver, que, não compreendendo o mecanismo da visão à distância, imaginam que só tocando-a se pode conhecer uma coisa. Por isso é que reduziu Cristo às proporções do mais vulgar dos homens, negando-lhe todas as faculdades que constituem atributos do espírito livre e independente da matéria. Entretanto, a par de erros capitais, sobretudo no que concerne à espiritualidade, o livro contém observações muito justas, que até que haviam escapado aos comentadores e que, de certo ponto de vista, lhe dão grande alcance. Seu autor se inclui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo, tendo por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo mais racional. Quis Deus que um escritor, justamente conceituado entre os homens, do ponto de vista do talento, viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan achanou o caminho para o espiritismo. Paris, 30 de janeiro de 1866. Grupo do Sr. Golovini, Médium, Sr. Ele. Precursores da tempestade. Permiti que um antigo dignitário da Taurida abençoe vossos 2 filhos. Possam eles, sob a égide das respectivas mães, tornar-se inteligentes em tudo e ser para vós causa de reais satisfações.
Desejo que sejam espíritos convictos, isto é, de tal modo se saturem da ideia de outras vidas, dos princípios de fraternidade, de caridade e de solidariedade, que os acontecimentos, que se precipitarão quando eles estiverem em idade de consciência e de razão, não os espantem, nem lhes enfraqueçam a confiança na justiça divina, em meio das provas por que tem a humanidade de passar. Por vezes, surpreende-vos o azedume com que os vossos adversários vos atacam. Segundo eles, sois loucos, alucinados, tomais a ficção pela realidade, ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. Sabeis que responder a todos os ataques seria travar uma polêmica sem resultado. O vosso silêncio prova vossa força e, se não lhes derdes ocasião de retrucar, acabarão calando-se. O imprevisto é o que mais podeis temer. Se desse uma mudança de governo, no sentido do mais intolerante ultramontanismo, certamente seríeis perseguidos, escarnecidos, condenados, expatriados. Mas, os acontecimentos, mais fortes que as maquinações em Sudina, preparam no horizonte político um temporal bastante violento e, quando a tempestade estalar, tratai de estar bem abrigados, de ser bem fortes e muito desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras e, desse naufrágio imenso, que virá da Europa, da Ásia, da América, somente escaparão, ficai sabendo, as almas temperadas, os espíritos esclarecidos, tudo o que for justiça, lealdade, honra, solidariedade. São perfeitas as vossas sociedades, tais quais se acham organizadas. Tendes aos milhões os vossos párias, a miséria enche incessantemente as vossas prisões, os vossos lupanares, e abastece os cadafalsos. A Alemanha assiste, como em todos os tempos, a imigração de seus habitantes às centenas de milhares, o que não faz honra aos seus governos. O Papa, príncipe temporal, espalha o erro pelo mundo, em vez do espírito de verdade, de que ele se constituiu o emblema artificial. Por toda parte a inveja. Vejo interesses que se combatem nenhum esforço pelo erguimento do ignorante. Os governos, minados por princípios egoístas, pensam em fortificar-se contra a maré que sobe, maré que é a consciência humana, que afinal se insurge, após séculos de expectativa, contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Nacionalidades. Que a Rússia não encontre terrível escolho, um cabo das tormentas, nessa palavra. Bem-amado país, não esqueçam os teus homens de Estado que a grandeza de uma nação não consiste em ter fronteiras indefinidas, muitas províncias e poucas aldeias, algumas grandes cidades no oceano de ignorância, imensas planícies, desertas, estéreis, inclementes como a inveja, como tudo que é falso e emite sons falsos. Pouco importa que o sol não se esconda sobre as vossas conquistas, nem por isso haverá menos deserdados, menos ranger de dentes, todo um inferno ameaçador e de falsas escancaradas como a imensidade. As nações, como os governos, têm o livre-arbítrio, como as simples individualidades. Elas sabem dirigir-se pelo amor, pela união, pela concórdia. Entretanto, fornecerão à tempestade anunciada elementos elétricos apropriados a melhor as destruir e desagregar. Inocente em vida, arcebispo da Taurida. Leão, 30 de janeiro de 1866. Grupo Vilon, Médium, Senhor G. A nova geração. A terra freme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor, todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que há de pensar, desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve. Deus conta seus filhos. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro.
O pensamento será dentro em pouco soberano e os espíritos de Skol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo? Muitos se acham encanados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, como uma acha de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, uns, as suas moradas radiosas, outros, grandes trabalhos, em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se, para retomarem o bastão de peregrinos, que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência, e daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha aí, sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se metem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente, porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres. Diante dos fatos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, visto que grandes e pequenos, novos tomes, poderão tocar com o dedo. O velho mundo carcomido estala por toda parte, o velho mundo acaba e com ele todos esses velhos dogmas, que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que em vão quereis escorar o velho ídolo. Atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Para trás, todos vós negadores do progresso, para trás, com as vossas crenças de uma época que se foi. Porque negais o progresso e vos esforçais por detê-lo. É que, desejando sobrepujar ainda e sempre, condensastes o vosso pensamento em artigos de fé, clamando para a humanidade, serás sempre criança e nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te. Mas, já tendes visto ficar-vos nas mãos as andadeiras da infância, e a criança salta diante de vós e ainda negais que ela possa caminhar sozinha. Será chicoteando-a com as andadeiras destinadas a sustentá-la que provareis a autoridade dos vossos argumentos? Não, e bem o sentis, mas, é tão agradável, a quem se diz infalível, crer que os outros ainda depositam fé nessa infalibilidade, em que nem vós mesmos acreditais. Ah! Que de gêmidos não se soltam no santuário. É aí que, prestando-se ouvido atento, se escutam os cochichos dolorosos. Que dizeis, então, pobres obstinados? Que a mão de Deus se abate sobre a sua igreja. Que por toda parte a imprensa livre vos ataque e pulverize os vossos argumentos. Onde estará o novo Crisóstomo, cuja potente palavra reduzirá a nada esse dilúvio de raciocinadores? Em vão esperais, nada mais podem as vossas mais vigorosas e mais conceituadas penas. Elas se obstinam em agarrar-se ao passado que se vai, quando a nova geração, no impulso irresistível que a impele para a frente, exclama, não, nada de passado, a nós o futuro, nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações. Avante! Diz ela, alargai a estrada, os irmãos nos seguem. Ide com a onda que nos arrasta, necessitamos do movimento, que é vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade, que é a morte. Os vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizeis o presente.
Eles entreviram a nossa época e se lançaram à morte como a estrada que havia de conduzi-los lá. A cada época o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, porquanto os séculos vindouros, que divisamos, têm horror à morte. Eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem o solo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão. O espírito substituirá a força brutal. Depois que todas essas almas generosas houverem combatido, voltarão ao vosso mundo espiritual, para receberem a coroa do vencedor. Aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a nata dos seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais participem dela os vossos irmãos, como vós mesmos. O dia chegou. A terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Um Espírito. Paris, 23 de abril de 1866. Comunicação particular, médium, Sr. D. Instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec. Enfraquecendo-se diariamente a saúde do Sr. Allan Kardec, em consequência de trabalhos excessivos, superiores às suas forças, vejo-me na necessidade de repetir, novamente, o que já lhe dissera tantas vezes. Precisas de repouso. As forças humanas têm limites que o desejo de que o ensino progrida te leva muitas vezes a ultrapassar. Estás errado, porquanto, procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de acabar a tarefa a que vieste desempenhar neste mundo. A tua enfermidade atual não é mais do que resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, sem dar tempo a que se efetue a reparação necessária, e um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Sem dúvida, nós te sustentamos, porém sob a condição de que não desfaças o que fizermos. De que serve correr? Não te dissemos já muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias sabem fazer que surjam circunstâncias favoráveis, ensoando o momento de agir? Quando se faz preciso que todo espírita concentre suas forças para a luta, pensas que seja do teu dever esgotar as tuas? Não. Em tudo tens que dar o exemplo e teu lugar é na estacada, no momento do perigo. Que farias lá, se, por enfraquecimento, o teu corpo não mais permitisse que teu espírito se utilizasse das armas do que a experiência e a revelação te puseram nas mãos? Ouve-me, deixa para mais tarde as grandes obras destinadas a completar o que está esboçada nas tuas primeiras publicações. Teus trabalhos ordinários e algumas pequenas brochuras de urgência bastam para te absorver o tempo e devem constituir os únicos objetos das tuas preocupações atuais. Não te falo apenas em meu nome, sou aqui o delegado de todos os espíritos que tão poderosamente têm contribuído para a propagação do ensino, mediante suas sábias instruções. Eles te dizem, por meu intermédio, que esse atraso, que consideras prejudicial ao futuro da doutrina, é uma medida necessária, de mais de um ponto de vista, quer porque certas questões ainda não se acham completamente elucidadas, quer para preparar os espíritos a melhor assimilá-las. É necessário que outros tenham limpado o terreno, que se ache provada a insustentabilidade de certas teorias e que maior vácuo se haja produzido. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupa-te, portanto, quando for tempo, indispensável te será todo o vigor de corpo e de espírito. Até aqui, o espiritismo foi alvo de muitas diatribes, levantou muitas tempestades. Julgas, porém, que toda essa agitação esteja abrandada, que todos os ódios se tenham acalmado e tornado impotentes. Desilude-te,
O cadinho depurador ainda não expeliu todas as impurezas. O porvir lhe reserva outras provas e as últimas crises não serão as menos penosas e difíceis de suportar. Sei que a tua situação particular te impõe uma imensidade de trabalhos secundários que te consomem a maior parte do tempo. Os pedidos de toda a espécie chovem sobre ti, tu te julgas no dever de atendê-los quanto possível. Farei aqui o que não ousarias fazer por ti próprio, dirigindo-me à generalidade dos espíritas. Pedir-lhes-ei, no interesse mesmo do espiritismo, que te evitem toda sobrecarga de trabalho, capaz de consumir instantes que deves consagrar quase exclusivamente à terminação da obra. Se a tua correspondência algo sofrer com isso, em compensação ensino ganhará. Às vezes, necessário se torna sacrificar as satisfações individuais ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A volumosa correspondência que recebes é para ti um precioso acervo de documentos e informações. Ela te esclarece sobre a verdadeira marcha e os progressos reais da doutrina. É um termômetro imparcial, proporciona-te, além disso, satisfações morais que por mais de uma vez te têm sustentado a coragem, mostrando-te a adesão que encontram tuas ideias, em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de te auxiliar os trabalhos e não de os embaraçar, criando-te um acréscimo de ocupações. Dr. de Melry. Bom Dr. de Melry, agradeço os seus ponderados conselhos. Graças à resolução que tomei de enviar, salvo casos excepcionais, a correspondência habitual a um substituto, ela agora sofre menos e no futuro nada sofrerá, mas, que hei de fazer da que se acha acumulada, mais de 500 cartas, a qual, a despeito de toda a minha boa vontade, não posso chegar a pôr em dia. Resposta: é preciso, como se diz em linguagem comercial, lançá-las em bloco à conta de lucros e perdas. Noticiando esta providência pela revista, os teus correspondentes saberão o que é fazer, compreender-lhe-ão a necessidade e a considerarão justificada pelos conselhos que acabamos de dar. Repito, seria impossível que as coisas continuassem como tem ido. Tudo com isso sofreria, a tua saúde e a doutrina. Convém, quando necessário, saber fazer os sacrifícios indispensáveis. Tranquilizado, doravante, sobre este ponto, poderás entregar-te mais livremente aos teus trabalhos ordinários. Eis o que te aconselho aquele que será sempre teu amigo dedicado. De Melry. Cedendo a tão sábio conselho, pedimos àqueles dos nossos correspondentes com os quais estávamos desde longo tempo em atraso, que aceitassem as nossas escusas e a manifestação do nosso pesar, por não termos podido responder pormenorizadamente, como desejáramos, às suas atenciosas cartas e que se dignassem de receber, coletivamente, a expressão dos nossos sentimentos fraternais. Paris, 25 de abril de 1866. Resumo das comunicações dadas pelas senhoras M. e T. Em estado sonambúlico. Regeneração da humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora, dizemos, os tempos são chegados. Não suponhas que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria e, por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido.
Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgar